Resumo da semana. Bom, sexta-feira, dia de resumo da semana, para saber com o Antônio Vital como é que foram as votações do plenário nesta semana. Vital, tudo bem? Bom dia, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Olá, quem nos ouve pela Rádio Câmara, quem nos assiste pela TV Câmara, pelo YouTube, tudo bem? Tudo bom? Bom, muito projeto polêmico, foram votações longas no plenário nessa semana. A gente teve algumas votações e votações com bastante debate. Você vai começar por qual, Vital? Vamos começar falando pelo aumento, do aumento do número de deputados, né? Que foi uma das polêmicas da semana. Como você falou, teve várias, né? Com certeza. Pois é, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que aumenta o número de deputados federais, de 513 para 531, ou seja, 18 vagas a mais. Como surgiu essa proposta? O Supremo Tribunal Federal, em 2023, deu um prazo para a Câmara ajustar o número de deputados por estado de acordo com o último censo demográfico. Se fosse mantido, aí o Supremo deu para o TSE essa tarefa, se a Câmara não resolvesse, o Congresso, na verdade, porque não é só a Câmara, né, isso tem que passar também ainda pelo Senado. Se o Congresso não resolver isso até junho, o TSE teria essa atribuição de ajustar o número de deputados de acordo com a população, porque alguns estados perderam habitantes, de acordo com o último censo. Então, se isso acontecesse, por exemplo, haveria uma redistribuição dentro do número atual de 513. Então, alguns estados, por exemplo, o Rio de Janeiro perderia 4 deputados, porque, de acordo com o censo, o Rio perdeu população. A bancada do Rio de Janeiro questiona bastante o resultado do censo. Disse, por exemplo, que havia muita dificuldade para recenseadores subirem em favelas lá no Rio, por conta daqueles problemas todos de violência, etc. Então, eles até falaram que muitos lugares foram por amostragem, por projeções, né? Isso teve esse debate em plenário. Pois é, esse projeto, inclusive, trata disso também. Por quê? Porque houve esse questionamento realmente em relação aos resultados do censo. E o que aconteceu é que a Câmara, através de um projeto da deputada Dani Cunha, que é do Rio de Janeiro, manteve a decisão do Supremo, porém, em vez de manter os 513 atuais, acrescentou 18 a mais para tentar fazer essa redistribuição dentro, de modo que nenhum estado perdesse representante. Porque a Constituição hoje diz que o número mínimo de deputados por estado é 8 e o máximo é 70. Isso está na Constituição. Para fazer essa alteração, teria que ter uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC. Um projeto, que foi um projeto de lei complementar como esse, não tem esse poder de mudar a Constituição. O que optou-se, então, por aumentar o número de deputados e mexer um pouco nessa proporcionalidade. Houve muito debate no plenário, porque os deputados do PSOL, do Novo e do PL defenderam que se mantivesse o número atual de 513 deputados. O argumento vencedor, que foi do relator, deputado Damião Feliciano, é de que, primeiro, a atribuição de decidir sobre isso é do Congresso e não da Justiça, né? Esse foi o principal argumento. E houve alguns critérios que foram definidos dentro dessa proposta, que é o primeiro, aumentar o número de deputados de modo que nenhum estado perdesse, porque a Constituição define que não pode haver perdas. E se mantiveram os números previstos na Constituição. Outro critério utilizado foi de que nenhum estado mais populoso que outro poderia ter menos deputados, né? Fazendo todos esses cálculos, o resultado foi o seguinte: alguns estados ganharam um deputado a mais, que é o caso de Goiás, Ceará, Minas Gerais e Paraná. Outros ganharam 2 a mais: Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Norte. E outros ganharam 4, que é o caso de Santa Catarina e Pará. Houve muito debate no Congresso, na Câmara, porque muita gente defendia que, em vez de aumentar, devia se manter o mesmo e de se redistribuir. A bancada de São Paulo, por exemplo, independente do partido, vários deputados de vários partidos falaram, defendeu que se mantivesse o mesmo número atual, porém que fizesse uma distribuição de modo que a proporcionalidade
aumentasse para o estado de São Paulo, porque eles disseram que aumentando para os outros estados, aumentaria a desproporção que existe atualmente. Por conta do número máximo de 70 deputados. Né? Segundo eles, o estado de São Paulo, de acordo com o critério populacional, teria que ter 111 deputados. E hoje tem 70. Você aumentando para os outros, eles dizem que essa desproporção aumenta. Então, houve esse debate. O custo estimado para a criação dessas 18 vagas é de 65 milhões de reais por ano. Segundo o relator, isso já está previsto no orçamento da Câmara, então não teria assim, um impacto além do que já estava previsto no orçamento. E é isso, o projeto foi para o Senado, tem até junho para ser aprovado. E se isso não acontecer, como eu disse, o TSE que vai decidir. Quer dizer, essa discussão também, se fosse modificar esses números, teria que mudar a Constituição em relação ao número máximo, mínimo, e esse projeto não muda a Constituição, né, Vital? Teve gente, inclusive, que disse que se for seguir essa lógica, daqui a pouco vai ter 1.000 deputados, né, porque, na verdade, nenhum estado quer perder, e alguns estados, como houve a redução, dizem, inclusive, por exemplo, que Amapá ou algum outro estado do norte ficaria apenas com 2 deputados. Isso aí já fere o que a Constituição disse, que é o mínimo de 8. E, na verdade, a intenção do Constituinte foi que não houvesse um Estado com uma preponderância tão grande que pudesse dominar os assuntos aqui. Foi uma maneira, inclusive o sistema proporcional nosso todinho é baseado nisso, uma maneira de você distribuir um pouco, balancear um pouco a representatividade dos Estados para que não tenha um que domine todas as votações aqui no Congresso, é isso. Exato. Outro tema que aí já teve praticamente consenso, a gente sabe que teve ali uma crítica ou outra, mas praticamente consenso, foi a aprovação do novo marco legal das chamadas PPPs, parcerias público-privadas. Esse projeto está tramitando desde 2017. O que são as PPPs? São aquelas concessões, licitações que os estados e os municípios fazem para empresas privadas em diversas áreas. Por exemplo, a infraestrutura, construção de estradas, etc., saneamento básico, transporte, estradas, né? E até aeroportos. Isso aí tem sido cada vez mais comum, porque o Estado a gente vê como existe uma dificuldade de você ter investimentos, recursos para investimentos nessas áreas. Então optou-se já lá atrás para deixar isso também a cargo da iniciativa privada. Como é que funciona? O Estado faz uma licitação que tem várias regras, concede para uma empresa privada a exploração de algum serviço público mediante um certo tipo de controle em relação a tarifas, em relação a reajuste de preços, etc. Né? O que esse projeto faz é dar um pouco mais de garantias para as empresas e para os investidores. Né? Por exemplo, permite um compartilhamento de riscos entre o poder público e a concessionária. Em várias áreas, isso aí as empresas defendem que isso é importante, porque tem algumas áreas que realmente tem algum risco quando você coloca um investimento ali. E são investimentos altos, né? Altos, Aí, por exemplo, contratos de até 50 milhões de reais, eles teriam também algum procedimento simplificado em relação a estudos prévios, etc. Você pode, de acordo com esse projeto também, outra mudança, você pode usar uma mesma licitação para vários serviços, desde que estejam dentro do mesmo objeto principal. Você facilita um pouco essa coisa, o aspecto formal da concessão, que tem que passar por diversas etapas, diversas fases, com licitação, com controles, etc. Você também facilita o reajuste de tarifas, em muitos casos. Por exemplo, concessão de rodovias. Muitas vezes as empresas argumentam a necessidade de você aumentar o valor do pedágio, por exemplo, por questões econômicas. E aí esse projeto dá um pouco mais de poder para as empresas justificarem e obterem um reajuste das tarifas, se isso estiver muito bem explicado e justificado. E dá mais garantias, por exemplo, para os investidores. Os investidores, um banco ou quem for colocar dinheiro também nessas concessões, eles poderão, por exemplo, assinar o contrato junto com a concessionária e com o poder público, o que dá mais poder para os investidores. Esse projeto foi relatado pelo deputado Arnaldo Jardim. Ele já tinha sido aprovado pelo Senado, porém a Câmara resolveu modificar completamente o texto e resgatar um projeto mais anterior, que já tinha tramitado aqui. Houve praticamente um consenso em relação a isso, tanto que o projeto foi aprovado de maneira simbólica. Houve críticas, principalmente do PSOL, porque até mesmo o governo
concordou, depois de alguns ajustes que foram feitos. Por exemplo, havia uma brecha para que fundos constitucionais pudessem ser usados para as PPPs, isso acabou sendo retirado do texto, mas o PSOL, por exemplo, reclamou que o texto atual aumenta para 15% o percentual que os municípios e os estados poderiam investir da sua arrecadação com essas PPPs. Hoje, esse limite é de 10%. O argumento do pessoal é que isso vai aumentar o endividamento de estados e municípios e que vai acabar faltando dinheiro para outros gastos prioritários das prefeituras e dos governos estaduais. Isso acabou passando e o projeto foi aprovado. Como já tinha sido aprovado no Senado, mas foi totalmente modificado pela Câmara, voltou para o Senado. E, Vital, teve uma outra votação em plenário na quarta-feira que essa, assim, também provocou muito debate. Ela começou lá na Comissão de Constituição e Justiça e no mesmo dia chegou ao plenário, que foi a suspensão da ação penal contra o deputado delegado Ramagem e numa interpretação de outros réus ali no Supremo Tribunal Federal. Que debate foi esse, Vital? Isso aí foi também, teve mais debate ainda e mais acirrado do que em relação à proposta do que aumentou o número de deputados. O que aconteceu é o seguinte: o deputado delegado Ramagem, que é do PL do Rio de Janeiro, que foi diretor da ABIN no governo Bolsonaro, ele foi acusado pela Procuradoria-Geral da República, junto com mais de 30 réus, de envolvimento em diversos crimes relacionados primeiro, com aqueles ataques às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023. O deputado delegado Ramagem foi acusado dos crimes de organização criminosa, abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de bens públicos. A Constituição dá à Câmara o poder de sustar ações penais contra deputados se esse crime apontado como crime tiver ocorrido durante o mandato. Então essa é a primeira questão que foi discutida no plenário. Por quê? Para a Procuradoria-Geral da República e para o Supremo Tribunal Federal, apenas 2 desses crimes foram cometidos enquanto o deputado estava dentro do seu mandato. Porque, como você lembra, esses ataques aqui às sedes dos três poderes apontados como tentativa de golpe de Estado pelo Ministério Público, ocorreram no dia 8 de janeiro. Acontece que os deputados já tinham sido diplomados no dia 1º. Então ele estava no exercício do mandato. Para o Supremo Tribunal Federal, apenas os crimes de dano qualificado e de deterioração de patrimônio público ocorreram nesse período. Os demais crimes teriam já começado no período anterior, que é golpe de Estado, etc. Então, o que acontece? Essa data acabou sendo muito importante para que a Câmara, que os deputados, a maioria dos deputados, tanto que essa votação foi aprovada por 315 votos contra 143, decidisse aprovar o texto do relator, que considera que todos esses crimes ocorreram no dia 8 de janeiro, inclusive golpe de Estado, porque não houve golpe de Estado antes. O relator apontou que não podia haver um golpe de Estado sem que o governo já tivesse sido empossado. E o governo Lula começou no dia 1º de janeiro. Então, considerou-se que todos esses crimes foram supostos crimes, né, de acordo com a denúncia, ocorreram dentro do mandato dele. Então, por isso, poderia ser sustado. A outra questão que gerou muita polêmica é o alcance dessa suspensão dessa ação. O relator e a maioria do plenário considerou que o relator foi o deputado Alfredo Gaspar, que é do União de Alagoas, que foi também do Ministério Público. Ele considerou que a Constituição, quando fala de suspensão de ação penal contra deputado por crime ocorrido dentro do mandato, ela está escrito lá dessa maneira: suspensão da ação. Ele argumenta que a ação em que o deputado delegado Ramagem é envolvido tem outros 30 réus. Quando ele suspende toda a ação, os deputados principalmente do PT, do PCdoB, do PSOL, do PSB, disseram que se você suspende toda a ação, você beneficia também todos os réus com a suspensão da ação. Quais são os outros réus? Ex-presidente Jair Bolsonaro,
general Walter Braga Neto, diversos outros. São praticamente 30 réus. Então, o que a Câmara fez foi suspendeu toda essa ação e enviou isso para o Supremo Tribunal Federal, que deve analisar na semana que vem se aceita ou não. Segundo deputados do PT, principalmente do líder do PT, o deputado Lindbergh Farias, o Supremo dificilmente vai aceitar, por ser inconstitucional, você estender a imunidade parlamentar a outros réus que não são deputados, que foi o caso. Aí vamos ver o que o Supremo vai decidir. O relator, né, o deputado Alfredo Gaspar, até comentou que o Ministério Público deveria, então, ter separado a ação que envolvia o deputado delegado Ramagem, de ser só ele, já que ele era parlamentar, que foi um erro inicial ali da própria condução de como essa ação, como essa denúncia foi apresentada. Agora é uma discussão que certamente vai estar lá no Supremo, né? Virou uma discussão jurídica, né? Sim. Além de política jurídica. Política e jurídica. E, Vital, e ainda teve ali o encerramento da semana, brevemente, com aqueles acordos internacionais que normalmente são acordos por consenso, embora também tenha havido debate aí em relação a um acordo, né? Um dos acordos, ele prevê a adesão do Brasil a um fundo que chama Fundo Internacional, Fundo Multilateral de Investimento, que é conhecido como FUNMIN. As pessoas não conhecem, mas é um fundo que é gerido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Esse fundo, ele tem um total de 300 milhões de dólares, sendo que o Brasil vai ter que colaborar com 18 milhões. Esses recursos são investidos em empresas privadas, principalmente pequenas e médias empresas, e o governo quer canalizar isso, por exemplo, para agricultura familiar, pequenos produtores rurais, etc. O Brasil já aderiu a esse fundo 2 vezes, essa é a 3ª vez. O deputado do Novo, a oposição, se declarou contrária à adesão do Brasil a esse fundo, com o argumento de que esse dinheiro poderia ser usado de maneira eleitoral. Porém, acabou sendo aprovado de maneira simbólica pelo plenário. Já é a 3ª vez que o Brasil adere a esse fundo, e aí foi para o Senado. Outro acordo que foi aprovado é um com a Índia, que é igual a diversos outros acordos parecidos que o Brasil já assinou com diversos outros países, que trata de evitar a bitributação, por exemplo, de empresas e pessoas físicas, né, da Índia que vieram para o Brasil investir aqui, ou do Brasil que forem para lá. O que esse acordo faz é evitar que sejam tributadas 2 vezes pelos 2 fiscos. Prevê, por exemplo, que os fiscos dos 2 países, né, a Receita Federal daqui e a Receita Federal da Índia, vão manter colaboração para evitar isso, etc. É um acordo padrão que se faz com vários outros países. Agora, ainda tirando esses acordos, também foi aprovado de maneira simbólica também, em primeiro turno. É um negócio que é muito importante, que as pessoas geralmente desconhecem, que são os documentos de defesa relacionados à defesa nacional, que o governo tem que enviar ao Congresso de 4 em 4 anos. São 3 documentos: a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional. Eles têm análises, objetivos, estratégias. É um tema complexo que o governo manda para o Congresso aprovar, que é uma coisa que os Estados democráticos fazem. Essa votação tem que ser em 2 turnos, tanto na Câmara como no Senado. Aqui já foi votado em primeiro turno, ainda falta o segundo turno. É isso, mas não acabou não, porque tem mais uma coisa que aconteceu essa semana, que foi uma tentativa de se aprovar o Dia Nacional dos Defensores e Defensoras Públicas. Essa votação não foi concluída. Esse Dia Nacional dos Defensores e Defensoras Públicas é um projeto do PSOL, que torna o dia de homenagem dia 14 de março, porque é a data do assassinato da vereadora Marielle Franco, que morreu em 2018, junto com o motorista Anderson Gomes. O que acontece? A oposição, principalmente o PL, obstruiu essa votação, é contra essa proposta, por várias questões, inclusive formais, de que não teria havido audiências públicas, etc. E a Câmara, por conta da obstrução, acabou aprovando o texto principal, mas faltam alguns destaques que podem mudar. Ao longo da votação, foi alterado o projeto, e em vez de ser Dia Nacional dos Defensores e Defensoras Públicas, passou a ser Dia Marielle Franco, Dia Nacional dos Defensores e Defensoras Públicas. Um dos destaques da oposição é para tirar o nome de Marielle Franco dessa homenagem. Então, foi aprovado o texto principal, ainda faltam os destaques e ainda não tem data para aprovar. Isso foi o que aconteceu durante a semana. Muita coisa, né, Vital? A gente vê que, assim, em número foram
poucos projetos, mas com debates muito complexos, muito intensos. E aí até aproveito para a gente que está aqui no resumo da semana, quem acompanha a gente ao vivo, eu sempre lembro que a transmissão no YouTube fica com o chat aberto, e a gente teve aqui a participação de um internauta, o Matias Barque, colocando críticas a esse aumento do número de deputados e fazendo comparações aqui com o tamanho dos Estados Unidos e o número de parlamentares lá, o tamanho da Índia, o número de parlamentares lá. Matias, convido você a continuar acompanhando a gente aqui na Rádio Câmara, TV Câmara, também na Agência Câmara, tem todos os argumentos aí de um lado e de outro, alguns coincidem com os seus, né, durante esse debate que foi muito intenso no plenário nessa semana. Então fica aí o convite para quem ouvir de novo o resumo, o Vital explicando tudo, depois também fica em podcast, ou também entrar em câmara.leg.br para acompanhar como é que foi todo esse debate. Vital, por hora, muito obrigada e até o próximo resumo. Até a próxima.